Paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje quem vai ministrar o louvor e a palavra é o presbítero Wellington. Mas antes do louvor e da palavra, eu queria compartilhar algo com os irmãos aqui rapidamente. Nós sempre vimos, ou eu já preguei sobre isso, num momento de grande desespero de um rei de Israel, ou no momento em que ele se assustou com um exército, 3 exércitos inimigos que estavam indo contra a cidade de Israel, um rei chamado Josafá. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Quando ele ouviu falar que aquele exército iria invadir Israel, ele fez algo que sempre me chamou a atenção e eu não esperava, irmãos, viver para ver um governante fazer a mesma coisa que o rei Josafá fez. O que aconteceu? O que o rei Josafá fez? Naquele momento em que ele viu que os 3 exércitos estavam invadindo Israel, ele proclamou um jejum, irmãos, para todo Israel. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Eu não sei qual que é o texto que o Wellington vai pregar, vai ministrar para nós hoje, mas eu queria deixar isso aqui para vocês, irmãos. Nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, diante de toda a situação que nós estamos vivendo, irmãos, convocou as igrejas, consultou ao Senhor através dos líderes evangélicos do nosso país e foi combinado, de fazermos um jejum nesse domingo. Olha só, irmãos, o nosso presidente fazendo aquilo que os homens de Deus faziam no passado. Então quero convidar toda a igreja que hoje nós façamos diferente. Nós não vamos orar às 8 da noite. Nós vamos ouvir o louvor, ouvir a palavra. Ao encerramento da palavra, nós vamos encerrar o nosso culto online. E hoje, à meia-noite, irmãos, nós vamos dobrar nossos joelhos e vamos fazer aqueles 15 minutinhos de oração com o Senhor à meia-noite. E após os 15 minutos de oração, nós já estaremos em jejum, irmãos, todos nós em jejum, até o meio-dia de amanhã. Não é muito tempo, não é um sacrifício muito grande, mas é um jejum, irmãos, em que todos nós estaremos num só propósito. Amém? Então, vamos atender a convocação do nosso líder da nação, aquele na qual Deus colocou lá, naquele lugar. A Bíblia diz, Jesus disse, nenhum poder é dado a nenhum homem se não vier da parte de Deus. Então, nós cremos que o Senhor assim o fez. Irmãos, todo o povo evangélico do país vai estar nesse jejum e nós também estaremos jejuando para que Deus abençoe o Brasil, abençoe as nações e faça a sua vontade mais uma vez. Amém? Então, à meia-noite nós dobraremos nossos joelhos, até meia-noite e 15, oraremos ao Senhor e vamos proclamar o jejum até amanhã, ao meio-dia. Amanhã, ao meio-dia, pode dobrar os joelhos ou pode orar individualmente, aí entregue ao Senhor o seu jejum e assim nós estaremos fazendo aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Amém? Deus abençoe, fique com o louvor e com a palavra. De repente nesta terra algo vai acontecer, pois um povo muito humilde vão desaparecer. As manchetes e jornais traz a indagação: onde estão aquele povo que fazia oração? Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová.
sumirão no ar, foram morar com Jeová. Jeová, os homens dessa terra angustiados ficarão, procurando uma saída, mas não encontrarão. Entrarão nas igrejas, querendo ouvir uma voz, pois o povo que falava da ressurreição, eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Jeová, 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 Jeová. Irmãos, estamos passando uma fase, um período, né, difícil. E uma coisa notória, uma coisa que é um fato, e contra fatos não há argumentos. Contra fatos, irmãos, o que vemos, o que presenciamos, o que ouvimos e olhamos, né, ao que está ao nosso redor, está acontecendo, né? E eu, pelo que a Bíblia diz, pelo que a palavra do Senhor diz, né, os finais dos tempos estão se cumprindo, irmãos. A cada dia que está passando, irmãos, a cada minuto, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, irmãos, a cada mover meu, a cada mover seu, pode acreditar, irmãos, que a volta de Jesus está próxima. Irmãos, nós devemos nos posicionar cada vez mais diante do Deus Altíssimo, diante de Jesus. Porque é notório que o que nós estamos presenciando nos jornais, né, nas redes sociais, pessoas indagando, né, o que está acontecendo fora do nosso país, falando o que está acontecendo de catástrofe, pessoas morrendo, não sei quantas mil pessoas. Irmãos, a fatalidade, irmãos, é muito grande que está acontecendo, pessoas perdendo os seus entes queridos, irmãos, por causa de uma bactéria, por causa de algo, irmãos, que vem deixando a população, irmãos, espantada. Irmãos, se essa bactéria, se esse vírus, irmãos, está causando isso, pensa comigo, irmãos, reflita bem. Irmãos, se isso está causando medo na população mundialmente, imagine a volta de Jesus. Você imagine quando Jesus ele aparecer nas nuvens com grande poder e glória. Irmãos, e vejam só que quando Jesus ele aparecer, quando nós lemos no livro de Apocalipse, irmãos, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15, a Bíblia diz que serão julgados os povos pelo livro da vida e os livros que estão escritos as suas obras. Os mortos, grandes e pequenos, tantos como pobres, como os ricos, serão, irmãos, colocados diante de Jesus, diante do Pai, diante dos anjos, diante dos 4 seres,
diante, irmãos, dos 24 anciãos, ou anciãos, né? Fora também que a Bíblia relata também que os apóstolos, né, irão nos julgar pelo que estão escrito aqui neste livro, irmãos. E também aqueles que foram salvos, aqueles que foram encontrar com o Senhor. Irmãos, aqueles que tiveram com o Senhor também há de julgar as nações. Né? É só ler que está escrito. Quando você lê o livro de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus também vai nos dar autoridade de julgar as nações. Sabia disso? Né? Vamos ler aqui Mateus capítulo 24, verso 15. Né? Mas antes, deixa eu frisar algo aqui. Mateus 24, versículo 4, 5 e 6. Né? E 7. E Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, e digo rumores de guerras. E Jesus fala, olhai e não vos assustei, porque isto é indispensável, obrigatório e mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes. Glória a Deus. Amanhã o nosso presidente estará convocando, irmãos, reforçando o que o pastor falou ontem, o pastor Daniel, o jejum, irmãos. Amém? Não esquecem do jejum, não esquece de avisar o seu próximo, não esquece de avisar o seu irmão do seu lado e o seu vizinho, né? Vamos, irmãos, vamos convocar esse jejum sim, porque o jejum é sempre bem-vindo, irmãos. O jejum é o que dá força ao cristão, é o que fortalece ao cristão nos momentos mais difíceis, né? Agora, aí versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores, irmãos. É o princípio de dores. Veja só o que está acontecendo. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, chorando amargamente, irmãos, pela aquela pessoa que ela tanto amava, irmãos, e foi-se embora. E essa pessoa, ela só vai voltar o dia em que a última trombeta for tocada, em que os mortos se levantarão dos túmulos. Mas vamos aguardar, irmãos. Mas antes de tudo, se prepara a igreja, porque breve Jesus voltará. Vamos lá no verso 15. O título é esse. O sermão continua, que é a continuação do primeiro, que está em Mateus capítulo 24. A grande tribulação. Quando, pois, vires que há abominação e desolação, de que falou o profeta Daniel, está em Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, versículo 11. Quando vocês lerem esse capítulo, irmãos, tudo que foi profetizado há 4.000 anos atrás, né? O profeta Daniel com o povo na Babilônia, ali o Senhor mostrou essa visão, os acontecimentos que ia acontecer sobre a face da terra. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos, ou suas roupas. Né? E vemos, irmãos, que o profeta Daniel, ele profetizou a respeito dos acontecimentos, como citei, irmãos, Daniel capítulo 9, versículo 27, quando lemos essa passagem. E devemos nos prevenir cada vez mais da volta de Jesus. Estar atento, irmãos. Estar apto a ouvir, irmãos, a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Irmãos, devemos cada vez mais entrar nos atos do Senhor, buscar a face do Senhor. Irmãos, eu gosto sempre de citar esse versículo no livro de Lamentações, capítulo, glória a Deus, capítulo 3, versículo 29. Jeremias, ele adverte o povo para que coloque a face, né, no chão, né,
para que colocamos o nosso rosto em terra, para chorar, para clamar ao Deus de Israel. Irmão, toda vez que façamos isso, irmãos, o Senhor Ele responde. Ele responde e responde mesmo, disso você pode ter certeza. E vejam só que esses acontecimentos estão se baseados no que está escrito. Jesus disse, né, irmão, sobre a peste, né, sobre essa turbulência que estamos passando. Irmão, se nós pudermos não sair muito de nossas casas, é bom, irmãos. A gente tem vontade sim de sair das nossas casas, né? Mas se pudermos evitarmos, é bom, né? Ao menos que seja para trabalho. Quando é para trabalho já é outra coisa, mas mesmo assim, irmãos, estamos, né, sujeitos, né, a receber, né, esse impacto. Né? Mas, como o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, na carta de Efésios, né, 6, 11 e 12, Paulo fala sobre o revestimento da armadura. Tudo bem, nós devemos revestir, devemos clamar para que o Senhor nos proteja por dentro e por fora, porque somos, né, irmãos, temos matéria, né, irmãos? Somos pó, não somos nada, né? Como Davi fala, que diríamos nós pelos benefícios que o Senhor tem nos feito, só de nós estarmos vivos aqui, respirando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, é bênção, irmãos, estar na presença de Jesus. Vejam só que aqui no verso 20 em diante, Mateus capítulo 24, Jesus disse, ó, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Né? Jesus já deixou algo bem importante, né, irmãos? Que no inverno vai estar todo mundo debaixo de um cobertorzinho, né? Se aquecendo, né? Sabadão vai estar todo mundo numa festa, né? Mas nós não. Nós, povo de Deus, vamos estar de joelho, vamos estar clamando, vamos estar buscando. Pode ser no inverno, no verão, outono, primavera, que seja, irmãos. Sábado nós estaremos buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, né? Clamando em alta voz, louvando ao Senhor, Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, né? Glorificar o Senhor. Veja aqui, porque, versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias, verso 22, e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, não acreditei-vos, né? Ou não acreditai-vos. Né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que se possível for, ou fora, enganarão até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Palavra predito, irmãos, aqui para nós, é Jesus já nos orientando, né, sobre esses acontecimentos, sobre a volta do Filho do Homem, sobre o que há de vir sobre a terra. Irmãos e irmãs, vamos se preparar, a igreja. Vamos se preparar mesmo. Vamos clamar. Vamos buscar. Aqui o pastor Henrique, o pastor Daniel, a pastora Rosângela, sempre tem avisado a sua igreja, irmãos, vamos se preparar, irmãos. Se prepare, igreja, se prepare, porque breve Jesus voltará nas nuvens para buscar um povo zeloso e escolhido de boas obras. E Jesus disse, bem-aventurado é o varão que se encontrar digno diante da minha presença. Irmãos, nós temos que estar dignos. Dignos, dignidade. É algo que nós temos que estar preparado a todo momento. Porque a qualquer momento, Jesus voltará. Eles sumiram no ar. Foram morar com Jeová. Jeová, 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 Jeová. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.